Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Se você me acompanha pelo YouTube, se me acompanha pelo Facebook, Instagram, bem-vindo à reflexão diária do Santo Evangelho. Hoje, 11 de março, o Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 6, versos do 7 ao 15. No Evangelho de hoje, Jesus ensina para nós a perfeita oração. A oração que a igreja chama de oração dominical. A oração que contém em si mesma tudo aquilo que é necessário para glorificar a Deus e para a salvação do homem e também a sua subsistência neste mundo enquanto esperamos a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diz assim o Evangelho: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não usei muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Então, aqui Jesus está condenando alguém que pensa que vai persuadir Deus. A nossa oração é para a glorificação de Deus, para pedir a sua graça e para que Ele nos ajude a sermos fiéis e também nos conceda aquilo que for necessário para a nossa subsistência enquanto caminhamos peregrinos neste mundo. E não para a nossa vanglória, muito menos para querer persuadir Deus, para querer convencer Deus de alguma coisa. Não, a nossa oração só será eficaz se a nossa oração estiver dentro daquilo que for a vontade de Deus. E Jesus ensinou uma oração que é perfeita e que, se nós rezarmos essa oração todos os dias, nós estaremos rezando uma oração que agrada a Deus, que está de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque nasceu do coração de Deus, brotou do coração de Deus, foi ensinada pelo próprio Deus. E aqui, meus irmãos, não é vã repetição, certo? Não é vã repetição, porque, primeiro, as palavras não são vãs, são palavras que saíram dos lábios de Cristo, são palavras que saíram dos lábios de Deus. Segundo, não é repetição, é fazer, obedecer a ordenança de Cristo. Ele disse: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. E ele diz: não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós peçais. Vós deveis rezar assim, vós deveis orar assim. E aqui muitos vão dizer que é somente um modelo. Não, são as palavras que nós devemos empregar na nossa oração. Quando fordes orar, vós deveis orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, nós glorificamos a Deus, nós santificamos o nome de Deus. Quando? Quando fazemos a vontade de Deus. Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Jesus diz: quem me ama guarda os meus mandamentos. Então, fazer a vontade do Pai aqui na terra é santificar o nome de Deus. Depois ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que a vontade dele seja feita aqui nessa terra como é feita nos céus. Nos céus a vontade de Deus é feita perfeitamente, plenamente. Por quê? Porque as pessoas que lá estão inteiramente unidas a Ele. Então que nós possamos pedir a Ele a graça da união com Cristo para fazermos aqui na terra a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Esta é a vontade de Deus. Se nós cumpríssemos esses dois únicos mandamentos, o primeiro mandamento e o segundo maior, que Jesus vai dizer, que é amar o próximo como a si mesmo, nós estaríamos fazendo se cumprir na terra a vontade de Deus, que é feita no céu. Depois ele diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então nós estamos pedindo a Deus que Ele nos perdoe como nós perdoamos. Você perdoa verdadeiramente? Você perdoa sinceramente? Você perdoou o seu inimigo? Porque você está pedindo a Deus que Ele perdoe você como você perdoou o seu inimigo. E lá no finalzinho, Jesus vai dizer, no finalzinho, Ele vai dizer assim:
Mas se vós não perdoardes, versículo 15, mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Então, quando nós dizemos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, nós estamos dizendo, se eu perdoei, Senhor, perdoa-me. Se eu não perdoei, também não me perdoa. É isso que nós estamos dizendo ao rezarmos, ao orarmos estas palavras. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E depois ele diz, e não nos deixeis cair em tentação. Veja, e não nos deixeis cair em tentação. Jesus não nos ensinou a rezar e não nos permita ser tentados. Ao contrário, ele disse a Pedro, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O evangelho deste domingo era sobre a tentação de Jesus. O diabo tentou Jesus, Jesus não caiu na tentação, porém é dito lá, segundo São Lucas, que o diabo se afastou de Jesus e esperou uma ocasião oportuna para tentar Jesus novamente. Então, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Esse mal aqui é o mal moral, é uma pessoa, é um ser que é perverso em si mesmo, que a maldade tomou o seu coração, que é Lúcifer, que é Satanás. Não é apenas o mal natural, de uma catástrofe, de um acidente, não, mas é o mal que atinge a nossa alma, é o pecado, é a obra de Satanás implicada na vida da pessoa. E aí ele vai dizer, de fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Então, meus amados irmãos, aqui está a oração perfeita. Se nós rezássemos piedosamente, com atenção a essas palavras, com o desejo de cumprir essas palavras na nossa vida, naquilo que consiste a nossa parte, e pedir que Deus cumpra a vontade dele e o querer dele, naquilo que consiste a vontade de Deus na outra parte desta oração, nós iríamos viver uma vida segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Então que nós possamos pedir ao Senhor essa graça. E a primeira leitura de hoje, que é tirada de Isaías 55, do 10 ao 11, vai confirmar que essas palavras do Pai Nosso, elas têm eficácia em si mesmo, porque são palavras de Deus, palavras ditas pelo próprio Deus. Veja o que diz o profeta Isaías na primeira leitura de hoje. Isaías 55, 10 e 11. Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sai de minha boca não volta para mim vazia, antes realiza tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Então, quando Jesus enviou essas palavras, quando Jesus libera essas palavras, ensinando os seus apóstolos a orar, essas palavras de Jesus não voltam para ele vazia. Ela volta depois de cumprir o efeito que ela tinha que cumprir. A não ser que nós endureçamos o nosso coração, rejeitemos a Deus e não queiramos ser verdadeiramente que o reino de Deus se implante no nosso meio. Aí não terá jeito. Deus abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos auxilie a rezarmos como convém, como Jesus ensinou, querendo em primeiro lugar a glória de Deus, a santificação do seu nome, a implantação do seu reino e perdoando a quem nos ofendeu, para que ele também nos perdoe e nos livre de todo mal, de toda tentação de Satanás. Amém.